JLC PCB, most efficient, economic, innovative PCB solutions. Neste vídeo, nós vamos passar por um processo completo de criação de uma PCB. Na verdade, criação de um projeto. Vamos utilizar como software base o Fritzing, mas é claro que são opções que vocês vão poder escolher. Eu uso o Fritzing porque é um software gratuito, open source. Então, o que nós vamos fazer vai ser criar um circuito, criar uma placa, soldar e testar. Vou passar alguns macetes, algumas coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e também um erro que eu cometi na hora de soldar, que eu acho que ficou bem interessante aprender com os erros também. Vai estar tudo aí neste vídeo. E neste vídeo nós contamos com o apoio da JLC PCB, uma das maiores empresas de criação de placas PCB. Eles têm vários tipos de opções, desde uma placa simples de 1 ou 2 camadas até uma placa de 6 camadas já montadas. Então vocês podem montar de acordo com a sua necessidade, seja um robista para um pequeno projeto ou de forma profissional. O custo, $2 por 5 placas. E nós vamos fazer neste vídeo todo o passo a passo, desde a criação, concepção de um projeto até aqui a entrega, como vocês estão vendo, de uma placa criada e confeccionada pela JLC PCB, parceira aqui do canal. Então clique ali, conheça jlcpcb.com/rhs e veja as opções que tenho e vale a pena o exercício. O custo é muito baixo pela gratificação de ter um circuito com uma aparência realmente profissional. Nós vamos ver passo a passo, mas é muito simples, né? Entrando na página principal, seleciona a opção que vocês querem. Eu vou usar aqui 2 camadas depois. Basta então subir o arquivo que nós vamos ensinar a como fazer, selecionar as opções que se quer, colocar no carrinho e pronto. Bom, então a gente começa com o Fritzing. Hoje eu estou abrindo ele completo, né? Normalmente eu abro só a parte de trabalho, porque a gente vai trabalhar juntos e aprender a usar. Então ele está aqui. O Fritzing se baixa no fritzing.org. Né? Como eu disse, é um software open source. Claro que eles pedem doação, mas é um software open source. A primeira tela é uma tela de abertura, onde eu tenho alguns circuitos que eu já fiz, mensagem do dia e algumas coisas aqui, blog dele, etc. A primeira parte é uma protoboard. Essa é uma das coisas legais do Fritzing. Ele permite para quem está iniciando trabalhar com os componentes na sua forma real, digamos assim, em cima de uma protoboard. Então, por exemplo, se eu pegar um capacitor, ele traz o desenho do capacitor direitinho. Se eu pegar um resistor, ele traz o desenho do resistor, inclusive com as cores. Eu mudando a capacidade do resistor, que está um de 220, se eu pegar um de 100 ohms, por exemplo, ele já troca as cores por um resistor de 100 ohms. Então eu vou usar o 555, eu vou pesquisar aqui, vamos botar 555. Ele traz as opções de 555. E aí o que eu tenho que cuidar? Principalmente se eu vou fazer a PCB, é o tipo de 555, se a pinagem está correta. Né? Se eu pegar esse aqui, por exemplo, eu estou usando uma versão SMD. No desenho na protoboard e no esquemático isso não faz diferença, mas na hora que eu passo para uma PCB isso faz diferença. Então a gente tem que cuidar com isso. Vou puxar aqui o 555 e eu poderia colocar ele na protoboard. Vejam que ele já bota até as linhas de onde ela vai ter contato cada um dos pinos do 555. Então é uma forma de eu montar um circuito. E o legal é que eu montando o circuito nesse formato eu consigo depois ter ele no esquemático. Eu vou trabalhar direto no esquemático, o que eu acho que vale a pena a gente exercitar e trabalhar sempre direto no esquemático. Hoje eu tenho mais facilidade do esquemático do que na protoboard. E o 555 é a base desse nosso oscilador, que vai ser um oscilador para um PWM. Esse PWM, o meu objetivo pessoal é eu conseguir trabalhar com intensidades de fitas de LED. Então eu consegui ajustar intensidades de fita de LED. Inicialmente eu vou fazer a entrada de energia. Então o que normalmente eu utilizaria aqui num desenho? Eu utilizaria
uma entrada de fonte. Mas como eu vou fazer uma PCB, eu quero que apareça aqui um conector, que é o conector que eu vou usar lá na PCB. Vou pegar o conector aqui e esse aqui vai ser a minha entrada. A gente já sabe que no 555 o 8 e o 4 são no positivo, os 1 e o 5 no negativo, sendo o 5 com um capacitor. Então já vou fazer essa ligação aqui rapidamente. Pergunta de sempre qual a tensão do capacitor, que a tensão do capacitor é sempre maior que a do circuito. Esse vai ser um circuito que eu vou usar basicamente em 12 volts, mas ele vai suportar mais, até a capacidade máxima do 555. E aí eu vou usar um capacitor que suporte uma tensão acima da tensão máxima que eu tenho. O pino 7 a gente sempre liga ele no positivo através de um resistor, isso também é padrão. E no caso aqui eu vou usar um resistor de 1K. Ele está indicando um resistor de 1/4 de watt, né, 0,25, e tudo bem, porque eu não vou ter uma corrente aqui nesse circuito. Nós já vamos explicar um pouco sobre isso. Este resistor, que é ligado no pino 7, ele normalmente também é ligado através de um outro resistor ou de um potenciômetro no pino 6 e no 2 com o capacitor, fazendo o grupo onde eu defino a velocidade da oscilação. No caso do PWM, a gente faz um pequeno ajuste aqui para evitar que o circuito tenha ruídos e a gente usa 2 diodos, normalmente o 4148. Então eu vou colocar os 2 diodos aqui. E entre eles eu coloco o potenciômetro. Aqui eu também tenho que ter cuidado de colocar o potenciômetro de acordo com o desenho que eu vou usar. Eu estou usando aqui um potenciômetro que na verdade é um trim-pot, porque eu vou usar um conector. Eu não vou ligar o potenciômetro direto na placa, eu vou ligar um conector porque eu possa conectar e deixar o potenciômetro destacado. Mas só ter esse cuidado sempre. O 6 a gente liga no 2, e o 2 eu ligo através de um capacitor. Aqui eu vou usar um capacitor de 10 nanofarads. Eu quero aqui uma intermitência da oscilação muito rápida, uma frequência, melhor dizendo, da oscilação rápida. Então eu vou usar um capacitor bem pequeno, porque eu quero que seja tão rápido que não fique visível a olhos nus, que seja rápido a oscilação, liga e desliga. Então por isso que eu estou usando um capacitor pequeno de 10 nanofarads. E aí, aqui eu não coloquei o potenciômetro, né? Um potenciômetro de 100K. E está pronto o meu circuito PWM. Então, um circuito simples e o objetivo é esse mesmo, é um circuito simples que eu possa usar para treinar um pouco a questão de desenhar o circuito, a placa, e é um circuito muito útil e que pode ser reutilizado várias vezes. Bom, agora eu vou fazer a saída de potência, então eu vou pegar uma saída de novo, tipo a que eu já usei, e vou fazer a ligação. Como eu já dei o spoiler aí, eu vou fazer uma saída de potência. O que eu quero dizer com isso? Que eu não posso pegar essa saída do 555 e já usar em algum equipamento. Ele serviria para fazer oscilação, que eu poderia usar para várias coisas. Mas por que não aumentar essa potência de saída? E para fazer isso eu vou botar um chaveamento aqui através de um MOSFET. Coloco no gate a saída do PWM. O MOSFET não exige um resistor limitador aqui, tá? Bom, que MOSFET eu vou usar? Eu vou usar um que eu tenho bastante. Vocês podem usar o que vocês quiserem, mas eu vou usar o IRF 3205.
Vocês podem usar alguma coisa como o RFZ44, que é bem comum também. Ou o MOSFET canal N, sempre canal N, né? Porque eu estou botando ele aqui para controlar o negativo. Então, um MOSFET canal N, eu estou usando o IRF3205. E agora sim o circuito está pronto. Vou salvar para não perder. Circuito pronto, eu vou para a próxima etapa. Né? Se a gente voltar aqui para protoboard, só falando, né? Então aqui todos os componentes já com as indicações de ligação. Bastaria eu colocar eles na placa e ligar também se eu assim o quisesse. Mas não vou fazer isso, tá? Nosso objetivo aqui não é a protoboard, é sim a PCB. Bom, aqui estão também os componentes na PCB, onde eu vou organizar eles de acordo com a forma que eu quero a placa. E aí eu vou montando e vou ajustando conforme eu queira. Duas coisas aqui que eu tenho que ter em mente. Primeiro, aquilo que eu falei, que aqui no esquemático eu já tenho que ir olhando os componentes para ver se eu estou selecionando componentes que tenham a pinagem correta. Porque como o Fritzing não é um simulador, ele tem componentes genéricos. Um exemplo, eu uso um MOSFET aqui, o 3205. Eu tenho que ver se a pinagem do 3205 está correta. Porque se não estiver correta, eu posso estar trazendo um erro para PCB. Por exemplo, ele está dizendo que o gate é o pino 1. O gate é o pino 1 nesse MOSFET, eu tenho que olhar o datasheet do MOSFET e confirmar. Se não for, eu tenho que ou alterar o MOSFET ou na hora da PCB ajustar isso. O que pode até ficar errado depois no esquemático. Mas eu preciso ter esse cuidado com a PCB. Esse é o item número 1 de cuidado. Item número 2. Autorroteamento. Ele tem? Sim, ele tem autorroteamento. Funciona bem? Não como outros produtos. Tem produtos que funcionam bem melhor em questões de autorroteamento. Então eu não gosto de usar até porque eu gosto de praticar isso. Né? Por isso é um circuito simples, é fácil de praticar. Então eu vou começar a organizar aqui a questão do layout. Eu quero que esse layout seja em uma camada só. Eu vou clicar aqui e vou dizer que aqui a camadas eu quero em apenas uma camada. Fácil e simples. Porque é um circuito muito simples, então é mais fácil eu fazer ele em fácil e simples. Poderia fazer em duas camadas também sem problemas, mas eu vou usar fácil e simples. E aí eu vou começar a organizar as peças aqui, mais ou menos como eu quero montar este circuito. Eu recomendo fazer tudo com bastante espaço. Vou roteando, vou girando. A parte do silk, né, da impressão, também é interessante, está bem correta, porque isso a gente vai levar depois para a placa também. E à medida que eu vou montando, eu vou organizando aqui os meus componentes. Vai ficar, depois eu vou fazer isso com calma aqui, mas vai ficar tudo certinho. E eu vou organizando eles para que a fiação fique o mais correta possível dentro. Quanto menos fios cruzando, mais fácil fica depois eu desenhar o circuito. Feito, que não terminei ainda, claro, vou terminar, mas só para dando algumas dicas. Então, feito a organização das peças, eu vou começar a fazer as ligações. Então é bem simples, eu ligo um ponto ao outro, aqui, e ele já marca o desenho da trilha. E aí eu posso selecionar a espessura da trilha. Clico na trilha e aí eu clico na espessura dela. Ele tem o padrão e eu vou botar aqui, por exemplo, o grosso, o extra grosso, ou super fino, depende da trilha que eu quero colocar. Vou colocar ela um pouco mais grossa. E aí eu vou desenhar para cada um dos itens, basta eu clicar na linha ou arrastar. Ele já cria o padrão e eu vou montando como eu quero. E antes de terminar aqui, mais um detalhe importante eu posso colocar também escritos aqui.
Então, basta eu vir aqui no Fritzing na direita e eu tenho a visão PCB e aí eu posso colocar, por exemplo, textos. E posso colocar também imagens. Ele vem com o exemplo aqui do Fritzing, né? Mas claro, esse logo pode se trocar pelo logo que vocês quiserem. Depois de organizado, vocês vão mudar o tamanho da placa para o tamanho que vocês quiserem. E aí, é claro, quanto menor a placa, mais otimizada ela vai ficando. Então aqui, por exemplo, eu estou com uma placa de 4 por 3 centímetros. Digamos que eu queira uma placa de 5 por 5. Então, eu posso montar uma placa de 5 por 5. Com isso eu faço uma organização. Vamos dar uma olhada aí como fica isso depois de pronto. Então tá aí o desenho da placa que eu fiz. Até faria algumas coisas diferentes agora, mas como eu já fiz, tudo bem. O que são as coisas diferentes? Já também dando algumas dicas. Evitar sempre 90 graus. Se eu criar um pontinho aqui, a gente consegue criar pontinhos. Ó. Posso fazer o assim, mas evitar os 90 graus. Uma coisa assim, tanto faz. Não fica tão bonito. Aqui eu até fiz em vários pontos. Isso aqui é pior ainda, né? Menos que 90, né? Então, evitar esse tipo de conexão dessa forma. Tá? Aqui acabei não evitando. Bom, estando pronta a placa, qual é o meu próximo passo agora? O próximo passo é transformar isso aqui numa PCB. E como eu faço isso? Simples. Eu vou vir em arquivo e vou exportar para um arquivo de produção, que é o arquivo Gerber. Então basta eu exportar isso para o arquivo Gerber e ele vai gerar uma série de arquivos. Vejam, ele gerou todos esses arquivos aqui. E aí eu vou compactar eles, né? Botão direito, enviar para um arquivo com pasta compactada, ele vai gerar o arquivo zip, que é o que eu vou usar posteriormente, que eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, eu queria mostrar uma outra coisa. Como essa minha plaquinha ela deu 5 centímetros, o que eu vou fazer? 5 por 5? E eu tenho na confecção das placas até placas de 10 por 10. Por que eu não faço isso? Coloquei numa placa 10 por 10, 4 circuitos pequenos. E aí eu posso depois cortar a plaquinha e eu tenho ao custo de uma placa 4. Também mais uma dica. Não serve para tudo, é claro, mas para pequenos circuitos complementares isso ajuda. Feito isso, vamos para a próxima etapa. Então, depois de eu criar o arquivo Gerber, eu venho aqui na página da JLC PCB/RHS, seleciono aqui as duas camadas. Na verdade, nós vamos fazer uma camada só. Vou selecionar o arquivo zip. E quando eu abro o arquivo zip, ele automaticamente vai fazer uma prévia dele aqui na tela. E aí eu vou basicamente ajustando todos os parâmetros na linha de baixo. Então, por exemplo, o material, as camadas, todas as mudanças que eu fizer aqui, claro que eles podem refletir também no preço. Veja que esse é um preço de desconto, né, de $2. E aí eu vou selecionando. Então, ele já viu pelo arquivo Gerber que nós estamos em uma camada só, que o tamanho é 10 por 10. E aí vem todos os itens, né? Design, então se eu quero quadrado, se eu quero redondo, se eu quero diferente. Então aí vocês podem montar de acordo com aquilo que acharem melhor. A cor, né, verde, vermelho, amarelo. E como eu disse, né, $2 nós estamos falando aí de uma PCB verde, mas se eu quiser, eu posso fazer uma PCB vermelha, preta, talvez. Mas isso tudo pode influenciar nos custos e assim por diante. Então vocês fazem o preenchimento, ele normalmente já vem pronto, né, ele já vem com as opções de acordo com o arquivo de vocês, não precisa mexer em nada.
Vem aqui na cobrança, colocar no carrinho e aí é só aguardar. Olha só o erro que acontece às vezes quando a gente não presta muita atenção, né? Eu acabei indo direto pelo silk da placa e nem acabei nem olhando o desenho do circuito. É um circuito simples, né? Só que ao invés de colocar um capacitor de 10 nanofarads, eu fui direto no de 10 microfarads. O que acontece com isso? A gente sabe que o PWM funciona com a comparação do resistor com o capacitor. Aumentando o capacitor desta forma, eu acabei deixando o PWM muito mais lento do que o que eu gostaria de fazer no início. Não que não funcione. Para algumas coisas, como por exemplo alguma coisa piscando, deixa eu aumentar aqui para os 12 volts, ficar um pouco mais forte a luz. Estou ali em 12 volts. E aí eu tenho o meu circuito com a fita de LED piscando. Não é o que eu gostaria que ela dimerizasse, né? Ficasse mais forte ou mais fraca, e para isso eu precisaria de um PWM muito mais rápido. Se nós olharmos aqui no osciloscópio, eu estou com aproximadamente uma frequência de 60 Hz. E não é o que eu queria, né? Eu não queria uma frequência de 60 Hz, eu queria que fosse lá para os kHz, MHz, se for o caso. Uma falhazinha, mas normal. Então, o que eu preciso fazer aqui para corrigir esse circuito? Simplesmente trocar esse capacitor para o capacitor real. Mas eu não vou fazer isso nessa plaquinha. Como eu tenho várias, eu vou manter essa porque essa é interessante ter um circuito com essa velocidade de PWM. Então eu vou manter ele e vou soldar uma nova com os componentes corretos. Vamos ver se agora fica melhor. Então agora sim, trocando o capacitor para o correto do projeto, tenho a versão do meu PWM funcionando, mas eu mantive a outra e aí é legal a gente ter a plaquinha e veja como fica joia, né? A qualidade realmente é outro padrão. Vamos testar ele? Então vou colocar ele aqui na fita de LED e vamos ver esse funcionamento dele. Vou ligar em 12 volts a fonte, liguei ele em 12 volts e estou com a fita de LED aqui, bem fraquinha. E agora eu vou ampliar o PWM. Então a impressão que a gente tem é que simplesmente os LEDs estão ficando mais fortes, o que não deixa de ser uma verdade. O que acontece é que eu estou com uma onda constante no máximo mais tempo do que quando eu reduzo, que eu estou com uma onda quadrada mais lenta. Estou apagando e acendendo o LED. Aqui eu fico mais tempo no desligado e outro mais tempo no ligado. Como a gente viu na versão de 60 Hz aqui, 60 quer dizer, é regulável, né? E eu tenho o dimmer. E esse é um projeto que a gente pode usar com muitas coisas. Vamos fazer alguns testes aqui.
Esse cooler não funciona bem embaixo, ó. Com o PW embaixo ele canta muito. Esse motorzinho que eu não sei se é 12 ou é 8, é 5, mas pior das hipóteses ele vai queimar. Bom, pessoal, e tá aí as nossas plaquinhas, né? PCB mandadas fazer aí passo a passo para o pessoal poder começar a experimentar. Bom teste de criar o circuito, bom teste de solda e fica um resultado bem legal. Era isso e valeu!